Daniel no capítulo 10. Jesus já tem falado realmente nesse lugar. Pretendo complementar o que tem sido dito já na Apocalipse nessa noite. Através dos louvores, Deus tem falado. Glória a Jesus. Quantos acharam? Diga glória a Deus. Então vamos ler o capítulo 10. Vamos ler do versículo 11 em diante. E vamos ver onde a gente vai parar. Diz assim a palavra do Senhor. Livro do profeta Daniel, capítulo 10 e verso 11, que diz: E me disse, Daniel, homem muito amado, entende as palavras que vou te dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, levantei-me tremendo. Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias. Porque a visão é ainda para muitos dias. Podemos sentar em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Nossa gloriosa, Senhor. História linda a de Daniel. Verdade. História muito bonita. Não tem como a gente ler a história de Daniel e não se comover. É verdade. Toda vez que eu leio, choro muito. Mas é uma história linda, porém muito sofrida. Verdade. Aí você se pergunta, mas como assim uma história linda e história sofrida? É muito linda porque nós vemos a ação de Deus na vida de um homem. Assim como a nossa história também é linda, ela também é sofrida. O sofrimento é necessário na vida daquele que serve a Deus. É através do sofrimento que Jesus trabalha na nossa vida. Por isso que é lindo, porque toda a história de Jesus para conosco é uma história de superação. Se Deus está na tua história, não importa o quanto você sofre. Glória a Deus. Mas Jesus contempla como você faz a sua missão. O que você faz na sua missão? Daniel era um homem que entendia da sua missão. Ele tinha total convicção daquilo que ele tinha a fazer na Babilônia. Babilônia era um decreto de Deus, era uma ordem. Era um decreto que tinha duas etapas. A primeira etapa era um decreto condicional, e depois torna-se um decreto incondicional. O primeiro decreto condicional foi profetizado por profetas antes dele, muitos antes, desde Joel, que profetizou, e vários outros profetas, e foram profetizando, dizendo que se o povo arrependesse dos seus pecados, Deus reverteria o juízo que haveria sobre o seu povo. De tanto Deus levantar os seus profetas, Deus então transformou-se o juízo condicional em um juízo incondicional. Chegou um ponto que Deus levanta profetas como Ezequiel, como Jeremias, e vai profetizar e dizendo: sim, vai haver o juízo, e não há nada que possa ser revertido. O profeta Ezequiel fala na sua palavra, lá em Ezequiel capítulo 14, ele até vai confirmar sobre o ministério de Daniel. Ele vai dizer que ainda que se estivessem no meio dela estes três homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas as suas almas, diz o Senhor. Ou seja, estes homens justos no meio de um povo perdido, Deus livraria somente esses três.
mas o resto sofreriam o juízo de Deus. Isso significa que ainda que tivesse um homem justo lá, o decreto de Deus aconteceria. E Deus ele faz um elogio para esses 3 homens. Coloca Daniel exatamente no meio de 2 grandes homens, Jó e Noé, que estavam no princípio, lá no início da história. E Daniel se coloca como um homem aqui no meio desses 2 grandes homens de Deus. Daniel era um dos jovens que foi para a Babilônia, levado para a Babilônia para servir o rei. Assim como nos livros desde lá atrás vem dizendo que o povo que seria levado para a Babilônia e os seus moços serviriam como eunuco. É claro que existem vários tipos de eunuco na Bíblia. Existem aqueles que têm um ministério do celibatário, ou aquele que se separa para Deus, ele não daria fazer a sua aptidão sexual, ele se separa, não se casa, isso faz a obra de Deus. Assim como chegou o momento da vida de Paulo, ele se separa para Deus, se faz eunuco, vai fazer a obra de Deus. Mas na Babilônia era diferente. Lá eles escapavam, eles cortavam, incisão total, e leva e vai servir na casa do Senhor. Nós não conseguimos imaginar o sofrimento de Daniel. Podemos conhecer a sua história, mas nossa mente não consegue imaginar quão grande foi sofrido servir a Deus na Babilônia. Talvez para os mais carnais deveriam estar pensando assim: leva aqueles jovens, esse jovem aqui mistura aí no meio desses jovens na Babilônia. E aí de repente algum jovem deve pensar assim: ei, Babilônia não é tão estranho, não é tão ruim como a gente imaginava. Babilônia é terra do carnaval, terra da nudez, terra da prostituição. Aqui não tem pastor para supervisionar a gente, não tem ninguém para olhar o nosso pecado. A gente vai fazer o que está na nossa cabeça. Mas não precisou nenhum profeta levantar e mostrar e dizer para Daniel o que ele tinha que fazer. Glória a Deus. Ou não levantou nenhum profeta dizendo assim: ó, você tem uma missão, você tem esta missão dada por Deus e você tem que exercer esta. Não. Mas a fé, glória a Deus, e a certeza dentro do seu coração, na sua alma, o consumia. Você sabe o que é um homem ter no seu coração um chamado de Deus, e esse chamado de Deus arder na sua alma e no seu coração, de tal forma que ele teve, você vê, que não foi qualquer luta, não foi qualquer demônio que se levantou contra ele. Glória a Deus, aleluia. Foi o príncipe dos príncipes, foi o maior. Foi a maior entidade do mundo espiritual que vai se levantar contra ele. Sabe por quê? Porque Deus sabe o que a gente está pronto para enfrentar. Quando você é experimentado na luta, na prova, você passa por certas situações que você enfrenta o seu inimigo, o inimigo da tua alma que você não vê. Mas conforme você vai experimentando, vai se aprimorando na guerra, na luta espiritual, espíritos mais poderosos você vai enfrentar. E Deus sabe o que você pode enfrentar. Deus sabe o que você tem capacidade de vencer. Mas Daniel se mostra um ministério separado. Na Babilônia, ele preferiu não comer aquilo que os outros jovens deveriam ou poderiam estar comendo. Ele preferiu não comer dos alimentos que eram oferecidos a demônios. E ele fez a sua dieta. Ele tinha o seu jejum. Não tinha pastor para esse jovem. Meu Deus. Mas um coração voltado para Deus. Glória a Jesus. Mas ele era pastoreado pelo próprio Deus. Um homem que orava e buscava a Deus esperando uma resposta de Deus. Ele não queria ouvir outra voz, ele ouvia a voz do próprio Deus. Glória a Deus, aleluia. Assim como às vezes muitas pessoas
de vir na casa do Senhor um pouquinho, já logo esfria. Não. Porque a intimidade com Deus é uma vida com Deus. A intimidade com Deus você constrói, porque a sua casa é um altar. É bom você vir à casa do Senhor, aqui você recebe as instruções, aqui você tem a comunhão com o Espírito Santo. É ordem, é mandamento de Deus que você tenha comunhão com os irmãos. E se você não tem comunhão com os seus irmãos, você não conhece Deus. É verdade. Mas a nossa casa é altar de Deus. Não adianta a gente quebrar panela, quebrar prato, quebrar copo e aqui uma bênção sorrir para todo mundo. Não! A nossa casa tem que ser um lugar onde o anjo entra e ceia com você. A sua casa é o lugar onde a presença do Espírito está. E quando alguém entra na sua casa, sente que tem algo diferente ali. E aonde ele estava, ele fazia um altar, ele tinha um quarto. Ele estava lá no quarto dele. E ele costumava abrir a janela do seu quarto, que apontava para Jerusalém. E por 3 vezes ao dia ele fazia longas orações intercedendo por Jerusalém. Glória a Deus. Benção, Jesus. Olha que coisa interessante. Às vezes quem prega é visto, quem ora não é visto. Quem canta é visto, quem ora não é visto. Não é visto pelos homens, mas quem ora é visto por Deus diferente. Que ministério tremendo é esse de orar? Tem às vezes a pessoa fica chateada porque não recebeu oportunidade. Não me dão para eu cantar, não me dão para... Jesus te deu oportunidade para você orar. E são poucos que optam por esse ministério. É verdade. Você observa, irmãos, que Daniel ensina algumas coisas. Porque você vê que houve uma batalha no céu. Deus envia Miguel para combater aquele príncipe da Pérsia, que é um espírito, é um principado. E Deus dá vitória a Daniel. A gente lê, a gente acha que é somente orar, mas não. Antes de Daniel orar, ele utiliza-se de ferramentas na sua vida. Ele tem ferramentas para poder combater. A primeira coisa, ele tem credibilidade com Deus. Para ter crédito com Deus, Daniel não pecava. Glória a Jesus. Você está entendendo? Daniel não pecava. Ah, mas todo homem é pecador, você está falando mentira. Não. Lê lá a epístola de João. Jesus morreu na cruz para nos livrar do pecado, para que a gente não peque. Para que a gente busque a estatura de varão perfeito. Esse negócio que, eu peco, até as músicas, eu peco, errei, eu peco, assim, o cantor está pecando, o pregador está pecando, eu vou pecar também. Não é assim que a palavra de Deus ensina. A palavra de Deus nos ensina a viver uma vida sem pecado. Mas se porventura alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Por que justo? Porque com justiça ele vai julgar a nossa causa. Agora, ele tinha crédito com Deus. Glória a Deus. Ele era santificado. Santificação é separação. Ele não ia para o bloco de carnaval como os outros iam. Ele não comia as porcarias. Comida espiritual você não come somente com a boca, não.
Você come pelos olhos também. Tem gente que se alimenta de fofoca. É comida, é ruim, é podre de Satanás, contamina o coração. Tem gente que se alimenta pelos olhos, vê porcaria. Meu Deus. Vê porcaria na internet. É alimento. Está entrando. Porta de contaminação. Desse jeito, Senhor. Tem gente que fala uma coisa, o coração suja. Ou fala uma coisa, suja o coração do outro. Glória a Deus. Nós nos alimentamos por aquilo que falamos, por aquilo que vemos, por aquilo que criamos na nossa mente. Nós nos contaminamos por aquilo que a gente toca. Tem gente que pega naquilo que não é de Deus. Tem gente que põe a mão onde não é para pôr. Nem todo trabalho é para você pôr a mão. Se for corrupção, você não põe a mão. Se for coisa errada, você não toca, não faz, não aceita. Porque você é santificado para Deus. Daniel era santificado para Deus. Então ele não podia ver qualquer coisa, não podia falar qualquer coisa, não podia ouvir qualquer coisa. Ele estava em jejum, oração. Para quê? Para ter vitória de Deus. Isso significa que não adianta só jejuar. Você tem que fazer a sua santificação. Consagração é diferente de santificação. Santificação é separação. Você se separa de tudo aquilo que te corrompe. Consagração é você estar em contato com Deus. Oração, jejum, leitura da palavra de Deus. Pega aquelas tuas manias, aquela que te tem mais vício. Eu sou viciado em novela, eu sou viciado em filme. Pega aquele momento, aquela hora da novela, e você faz um culto ao Senhor, lê o hino da harpa, lê o louvor, canta, abre a Bíblia e se alimenta da palavra de Deus. Você vai estar substituindo deuses estranhos do mundo por se alimentar da palavra de Deus. Não precisou ninguém dizer isso para Daniel. Ele já foi doutrinado. Ele já foi para a Babilônia empenhado. Ninguém pode me impedir de servir a Deus nessa terra. Glória a Deus, aleluia. Enquanto houver fôlego de vida, eu vou orar e interceder pelos meus irmãos. Os meus irmãos pecaram. Os nossos pais pecaram lá atrás. Adoraram deuses estranhos e por isso estão sofrendo o que está sofrendo. Mas ele intercedia mesmo assim. Assim como Neemias intercedeu. Você vê, Deus levantou Neemias como homem de Deus e separou o povo e comandou aquela obra e as coisas foram feitas. Não. Antes de Neemias botar a mão na obra, no arado, ele jejuou e chorou 3 dias sem comer, sem beber, chorando, se lamentando, orando para Deus. Aí o Espírito Santo de Deus vem e toma Neemias e aumenta a inteligência dele, multiplica para que ele pudesse liderar o povo. Sabe por quê, irmãos? Quando a gente ora a Deus, a gente se sente da presença de Deus. Jesus, ele aumenta a nossa inteligência, ele aumenta o nosso discernimento. A gente sente cheiro do inimigo de longe. Assim, isso aí é prova para a minha vida. Isso eu não aceito, não. Isso aí eu já senti entender com Satanás. Sabe por quê? Quando a gente está pertinho de Jesus, a gente sabe o que é de Deus e o que não é de Deus. É verdade. Glória a Deus, aleluia. Homem muito amado. Veja, o povo estava literalmente na parábola de Jeremias, quando fala assim, de vaso na mão do rei. Deus de fato estava moldando, estava fazendo um projeto. De fato, Deus era, o povo era aquele povo morto lá no Vale de Ossos Secos. E às vezes a nossa vida está assim. Por mais que haja morte espiritual na sua casa, no seu lar, Deus levantou você.
Só que você não pode lutar, você não pode batalhar de qualquer maneira. É verdade. Outra coisa que Daniel tinha, ele sabia sacrificar. Glória a Deus, aleluia. Abraão foi chamado para sacrificar o seu único filho. Passou a vida inteira sonhando em ter um filho. O filho da promessa. E Deus fala: entrega ele para mim. O que você abre mão para Deus? É forte. Olha, Glória a Deus. às vezes a gente se preocupa muito com aquilo que Deus, é só Deus que faz. Meu Deus. E a gente não tem, às vezes não nos preocupamos com aquilo que é para nós fazermos. E aí a gente sofre. Sofre porque a gente deixa de fazer aquilo que é para nós fazermos. Sacrificar é você que tem que sacrificar. Santificar é você que tem que santificar. Ler a palavra de Deus é você que tem que ler a palavra. Jejum é você que tem que jejuar. A gente vai fazer o corredor de fogo. E Deus já tem falado isso. Peço que vocês coloquem de pé. Glória a Deus, aleluia. Eu oro muito pelo meu pai. Meu pai foi uma pessoa muito difícil, é uma pessoa muito difícil. Quando eu aceitei Jesus aos 17 anos de idade, era muito difícil ser crente para mim. Mas era uma maravilha quando eu chegava na casa do Senhor. Eu queria morar na igreja. Muitas vezes eu chegava e apanhava da igreja. E muitas vezes eu era expulso de casa e ficava perambulando aí pela rua, até da hora de amanhecer eu conseguia entrar em casa. Até hoje, passaram-se 18 anos, eu continuo morando com meu pai. Às vezes vou lá alegre, feliz, querendo vê-lo. E às vezes ele arruma algum contexto para brigar comigo. Ele é uma pessoa que tem um problema na sua alma. Ele passou por seus traumas de infância e se tornou uma pessoa narcisista, difícil de se lidar. Tem pessoas na nossa vida que é difícil de se lidar mesmo. Só que você não vai ganhar ninguém falando. Não adianta você ficar apontando o erro dessa pessoa. Não adianta discutir, não adianta. É só o teu joelho. Ah, mas você tem que ser assim, você tem que fazer isso. Esquece do que os outros têm que ser. Seja para Deus o que Deus quer que você seja. Porque o poder de Deus está aí. Se ganha no silêncio. Glória a Deus, aleluia. Para de dizer, de falar. Ah, mas mulher, é tão difícil guardar as palavras na boca. Preciso descarregar 50 mil palavras por dia. Não! Mas a mulher de Deus sabe calar a boca. A mulher de Deus sabe orar. Você cala a boca aqui para jogar no joelho e descarregar na oração. Para Deus entrar. Aí você fala. Aí o anjo vai se aproximando, vai se afastando, porque não é para você agir desse jeito. Não é para você falar, minha filha. Aprenda, o silêncio tem mais poder do que as tuas palavras. O teu joelho tem muito mais poder do que as tuas muitas palavras que você está cheio de vontade de falar. Porque as tuas muitas palavras não vai consertar ninguém, mas a tua muita oração tem poder de mudar pessoas e até mesmo mudar uma nação. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Ferramentas. Forte. Obrigado, É o Deus. último dia da campanha. Essas são as ferramentas que Deus está te dando. Porque para lutar com este demônio, com esses espíritos malignos, com o inimigo da sua alma, não é de qualquer maneira. Você tem que entender a tua missão.
A tua missão não é converter, a tua missão é ser cheia do Espírito Santo de Deus. Missão de converter é Jesus. É Jesus que converte. A tua missão é consagração, santificação, sacrifício. E a outra ferramenta eu quero encerrar é perseverança. Daniel perseverava na sua missão. Aconteça o que aconteça, eu não desisto. Glória a Deus. Eu não esfrio na missão, eu permaneço firme. Quer um segredo? Aprenda a rir quando o inimigo te faz chorar. Quando você está angustiada, te irritaram, te afrontou, você ri e começa a dizer: Jesus, eu te amo, eu te adoro. Aprenda a fazer carinho em Jesus. João era mais próximo de todos. João sabia deitar a cabeça no peito de Jesus e diria: eu tenho meu mestre comigo bem próximo. Obrigado, Senhor. Quando o inimigo te afrontar, você ri, porque ele fica mais irritado ainda. É verdade. É santo, Jesus. Resistir o diabo, ele fugirá de vós. É isso aí. Você quer resistir ele? Ri! Mas quando tiver que chorar, dobra o joelho no chão, comece com uma oração e depois chora. E vai chorando a noite toda se for preciso. Mas eu vou dizer uma coisa para você: da maneira que você for levantar, não vai ser a mesma. Por quê? Porque você sabe usar a ferramenta que Deus te deu. É verdade. Glória a Deus. Vamos orar? Glória a Deus. Maravilha. Glória a Jesus. Estenda a sua mão assim. Pega na mão do seu irmão que está ao seu lado. Pega na mão dele. Estamos todos unidos num só propósito aqui. Deus. Obrigado, Jesus. O diabo não vai tomar o que é nosso. O que é nosso por direito. E a gente vai conseguir lutar de forma legítima. O apóstolo Paulo disse para Timóteo: luta, pois, como um bom soldado de Cristo. O bom soldado de Cristo sabe lutar, sabe manejar a arma.